Olá, eu sou Osneri Andreoli, sou engenheiro civil, trabalho no IAT na área de segurança de barragens. O IAT, o Instituto Água e Terra, é o órgão responsável pela fiscalização das barragens de acumulação do estado do Paraná. Tá? Então, a gente colocar um pouquinho das anomalias, situações de emergência ou situações críticas que a gente encontrou durante as vistorias técnicas que foram feitas. Tá? Você vai colocar, então, os problemas das barragens e algumas coisas sobre eventuais soluções, algumas indicações de como atuar para que as barragens não tenham nenhum problema ou evitar o aparecimento de problemas. Tá? Então, vamos iniciar aqui. Então, vamos falar sobre anomalias e situações de emergência, Uma parte importante fala da instrumentação e equipamentos de manejo. Tá? Por exemplo, aqui um equipamento de extravasão de água, tipo monge, uma tubulação que a água penetra nessa tubulação e atravessa a barragem e sai do outro lado. Tá? Qual que é o problema aqui? Aparentemente tem uma manivela para abrir e fechar essa tubulação, só que está afastada da margem. Então, como que a pessoa faz o acionamento dessa manivela? Teria que ter uma passarela ou talvez um barco, para que ela pudesse conseguir chegar até essa manivela. Então, o ideal é que isso estivesse próximo da margem. Tá? Uma outra situação são piezômetros, Piezômetros são equipamentos para verificar a passagem de água dentro da barragem. É um equipamento caro, um equipamento importante, Grandes barragens possuem piezômetros, mas se você coloca um equipamento e não faz a manutenção ou ele deixa de funcionar, perde a sua função. E então, qualquer equipamento que se coloque para fazer algum tipo de monitoramento do barramento precisa ser feita a manutenção periódica, sistemática, Uma outra aqui, quando eventualmente precisa fazer a medição de vazão, de saída da barragem, foi instalada uma calha partial, que é um medidor de vazão. Mas para isso precisa ter uma régua também para verificar a altura da água e calcular qual que é a vazão. Nesse caso não tem régua, parece que está tudo abandonado. Aqui uma régua no reservatório, Alguns reservatórios acompanham a variação do nível. Então essa régua foi instalada, mas não foi feita manutenção, e aí fica muito sem sentido mesmo, Aparentemente essa régua tem uma outra régua aqui também que está sem manutenção. Retornando aqui, então aqui é um equipamento que eventualmente pode fazer o fechamento ou abertura da passagem de água, Funciona como uma comporta, mas tem uma manivela aqui para fazer para baixar ou levantar. Aparentemente está enferrujado, Então é um equipamento que foi instalado para fazer a manutenção, mas como não teve para fazer a operação da barragem, mas como não teve manutenção, aparentemente deixou de funcionar. Tá? Aqui, explicando aquela situação anterior, aqui o tipo monge, a água vai passar por entrar nessa tubulação e vai atravessar o barramento. A presença de vegetação muito próxima é um problema, porque essa vegetação pode entrar dentro da tubulação, já tem um pouco aqui, e fechar isso aqui, ou reduzir muito a vazão. E aí o que pode acontecer? Tem muita água chegando no reservatório, não consegue ter a vazão suficiente para sair toda essa água, o nível vai subindo e pode chegar a ter uma passagem de água sobre a barragem, E o termo técnico é galgamento. Galgar a barragem e aí pode começar a erodir todo o barramento e se perder. Aqui uma outra estrutura extravasora, uma tubulação que a vegetação está chegando, mesma coisa. Se isso aqui entupiu esses tubos, a água vai passar por cima aqui e vai destruir todo esse barramento.
Possivelmente aqui tinha um vertedouro, né, que já foi destruído uma parte. Se continuar esse processo, aí o inverso, né? Se continuar esse processo aqui de destruição desse vertedouro, vai ter, toda a água vai embora, né? Através desse vertedouro, o que estava armazenado vai se perder, né? Então vai deixar de ter reservatório, usado para qualquer coisa, ou para piscicultura, né? Criação de peixes aqui, ou para lazer mesmo, né? Então se isso aqui se perder, o reservatório vai, a água vai embora, o reservatório deixa de existir. Agora uma situação muito crítica, assim, o ponto talvez mais crítico na hora que se constrói uma barragem é o encontro do maciço, né, da barragem que se fazendo com a ombreira. A ombreira é um material consolidado, é um material natural que tinha, então nós vamos colocar um outro material em contato com aquele material que já existia. Tem que ser feito de uma forma bem feita, né, com boas técnicas de engenharia, para evitar que esse ponto de fragilidade aqui permita a passagem de água. E a água começou a passar aqui, né, aqui já está num ponto extremo, né? Abriu uma vala aqui, toda a água do reservatório foi embora. Uma outra situação aqui também. Tá? Como que se faz isso? Como que se recupera isso, né? Na verdade, em cada momento que aparece um problema, de alguma forma tem que ter alguém observando para já fazer a correção. Aí, se você faz a manutenção no início disso, começa a ter uma erosão aqui, coloca um material novo, né, um solo compactado, um solo cimento, você vai corrigir isso, vai evitar que a erosão se amplie, então você vai manter a barragem em boas condições. Uma outra situação aqui muito comum é isso, né? Não tem nenhum tipo de proteção nas margens, tanto do reservatório como do talude de montante aqui, e as ondas da água vão batendo aqui nessa margem e vai fazendo a erosão disso aqui. Aos poucos esse material vai se perdendo. Se nós observarmos aqui que está perto do talude, né? Isso aqui vai comendo essa terra que está aqui, até que isso aqui entra em colapso, acaba com todo o barramento e o reservatório se perde também. Aqui fica bem claro, né? Uma situação em que tanto a ação do reservatório, da água do reservatório, né? As ondas que o vento faz vão batendo aqui, como a ação da chuva. Então, o processo de erosão, isso aqui, aos poucos, esse material vai se perdendo, mas se pensar a longo tempo, vai perder tudo isso. Vai deixar de ter reservatório. Então, como que tem que fazer? Fazer o recobrimento disso aqui. Na parte seguinte, né, são as boas práticas, né, mas já adiantando um pouco, aqui como que faz? Tem que ter algum tipo de revestimento, com pedras aqui, com grama, que evita a perda do material. Uma outra situação, né, possivelmente em algum momento em que houve uma cheia, né, e essa água subiu aqui e começou a destruir todo o talude aqui, né? Dá para ver onde chegou a água aqui, talvez tenha chegado até em cima, né? Mas onde a ação dela destruidora foi principalmente nesse ponto. Observando aqui, né, escorregamento lateral bem próximo da saída, né? Apesar de ter uma passagem boa de água aqui, né? Talvez a chuva ou quando o reservatório encheu muito, destruiu aqui. Então, foi feito aparentemente um muro, mas não foi feito na condição adequada. O que tem que fazer? Refazer isso, preencher aqui o material, evitando que o reservatório entre em colapso. Quando se faz com laje ou com alvenaria, é a mesma coisa. Se você começa a aparecer um problema, tem que fazer a correção imediata, para evitar que isso crie um problema maior, né? Porque a tendência é qualquer rachadura, qualquer afundamento, qualquer problema, ele tende cada vez a aumentar mais. Se não for feita a correção, ele vai causar um problema muito sério. Uma situação aqui, né, que apesar de não ter o hip-rap, né, completo, hip-rap o que é? Hip-rap são essas pedras que se colocam para reduzir a energia da água, né?
faz ondas, né? Um reservatório grande, faz ondas com o vento. Essa água vai bater na pedra e perde energia. E daí deixa de carregar o material que está aqui no talude, né? Então aqui tem alguns afundamentos, né? Isso aqui tem que ser corrigido, porque a tendência é aumentar e ele pode causar futuramente um problema. E quando está totalmente exposto, observa-se que está pronto para chuva, para qualquer coisa, ação do vento, até retirando esse material aqui até que o barragem vai embora. Vai deixar de ter barramento e deixa de ter reservatório. Aparentemente, árvores e arbustos, né, de grande porte parecem importantes, porque tem uma raiz que vai segurar o material. É exatamente o contrário. Arbustos grandes têm raízes e a raiz procura água. A tendência é a raiz de todo o material que tiver nos taludes, na crista, né, no coroamento, que é a parte de cima da barragem, as raízes disso aqui vão tender a se aproximar do reservatório, buscando água. Então você vai criando sulcos, né? Você vai furando esse barramento e vai criando, deixando ele muito frágil. Em algum momento esse material aqui pode ser retirado ou morre, né? Aí as raízes apodrecem, então vai estar o barramento cheio de sulco. E aí muito frágil, né? Uma cheia ou a água vai começar a penetrar nesses sulcos e tende a levar tudo embora. Uma outra situação é aqui, né? No coroamento com afundamento. Então, a passagem de carro, isso aqui chove, passa carro, começa a afundar até um ponto em que isso aqui vai ficar quase na altura do reservatório e pode ser tudo carregado e levado embora. Mesmo uma situação em que o coroamento tem proteção, né, aqui com concreto e tudo, começou aqui uma erosão. Isso aqui tem que ser refeito, porque qual que é a tendência? É esse buraco aqui aumentar. O material vai caindo até que cria uma vala aqui e leva tudo que está armazenado embora. Aqui fica muito claro, né? Quando chove, né, vai passar carro aqui, cada vez mais isso aqui vai afundar. E como que faz? Tem que fazer a reposição desse material, ou com saibro, ou com outro tipo de argila compactada, para que não avance o processo. O buraco pequeno em si não tem problema, o problema é o processo, né? Isso aí vai aumentando e cada vez vai ficando mais frágil o barramento. Uma outra situação parecida aqui, né? Então, como a gente falou, né, a presença de árvores é muito ruim, porque a tendência é essas árvores, com a raiz dela, procurar o outro lado do reservatório onde está a água. Então vai criando sulcos, né? Isso aqui vai ficar como se fosse um queijo todo furado, né? E aí fica é uma estrutura que está frágil, né? Talvez não consiga segurar uma eventual cheia e ser todo destruído. Cupinzeiro, formigueiro, essa terra que a gente está vendo aqui exposta veio da onde? Veio do barramento. Então, é a retirada de material do barramento. Está perdendo, não é por erosão, mas é pela ação de formiga, de cupim, de próprios animais. Então, isso tem que ser refeito, tem que ser corrigido, retirado esse material, reposto, né? Retirado esse material que está frágil e feita a reposição do material, para que mantenha sempre esse material bem consolidado, né? Não com pontos de fragilidade. Aqui, né, começou a erosão, o coroamento está sendo levado, né? Se não for feita a reposição do material, como falei, ou solo compactado, ou solo cimento, né? Alguma forma bem firme, isso aqui em pouco tempo vai destruir. Abriu a vala aqui, tudo que está no reservatório vai embora. Mesma coisa, né? Aparentemente isso aqui não está suportando o peso, né? Pouco tempo em algum tempo isso aqui vai cair e pode tudo que está no reservatório ir embora. Mostra aqui, né? Se não tiver nenhum tipo de recobrimento, né? Está exposto isso aqui. Já estamos falando do talude jusante, né? Que é o talude do outro lado do reservatório, né? Funciona, né? Talude montante, aquele que tem contato com o reservatório, coroamento é a parte superior e talude jusante o outro lado, né? Então, a mesma coisa,
É tudo uma estrutura só. Se você começa a perder material, não importa de que lado ou por cima, você está reduzindo a quantidade de material do reservatório, abarramento, e pode estar em colapso tudo isso. Aqui também, né, uma erosão grave, necessidade de reposição de material urgente, porque isso aqui está sendo tudo destruído. Presença de árvores e arbustos, já foi falado que isso é um problema, né? Aqui também, né? Erosão grave, o material está sendo retirado do reservatório, né? Erodido. Se não fizer a reposição, está em risco o barramento. E que quando a possibilidade de perda de água pelo reservatório, né? Por isso é importante você ter algum tipo de recobrimento com grama, alguma coisa que seja baixa, para poder ver se tem alguma perda de material através do barramento, né? Isso chama-se percolação, né? É a passagem de água pelo barramento. Então a água vai criando sulcos e vai levando material, né? Aparentemente aqui não tem, né, material, então talvez seja só um armazenamento de água, mas é importante observar isso. Se tiver a passagem de água pelo barramento, ela pode estar carregando material e isso vai um processo contínuo, né? A água não para, sempre levando material, e alguma hora essa estrutura vai ficar tão fragilizada que pode ser destruída. Uma outra aqui, né, a percolação, né, a passagem de água, tem que se observar, não quer dizer que isso seja um problema extremo e muito sério, né? É observar. Aparentemente aqui não está levando material, né? Está só a passagem de água, está estabilizado. Tem que observar. Se isso aqui for aumentando, se começar a ficar escuro, né, ou marrom, quer dizer que está carregando material. Aí precisa uma ação rápida para corrigir isso. Observa aqui, né? Tá passando material aqui, material do barramento. Então tem que corrigir. De alguma forma tem presença aqui de fragilidade. Aqui também, né? Se você tem árvores, arbustos, além deles procurarem, talvez atravessar todo o barramento e atrás de água, né? E deixar sulcos muito grandes, também. Se tiver algum problema de percolação, né, de passagem de água pelo reservatório, alguma infiltração aqui, com essa quantidade de vegetação aqui, né, você não vai conseguir observar. Um outro ponto aqui importante, né, a bacia amortecedora. Aquela água que sai através do vertedouro ou do monge, né, ela vai ser descarregada em algum ponto a jusante do reservatório. Então, se tiver alguma coisa para amortecer essa passagem da água, né, reter a energia da água, que ela não tem a força para fazer, para erodir o material que está aqui, é muito importante. Tá? E às vezes mesmo num ponto bem simples, né? Está saindo um pouquinho de água aqui do reservatório, mas tem algumas pedras, tem um grama aqui, então essa água não vai fazer erosão aqui, não vai causar problema. Ou em alguma situação de barragens maiores, né, tem um poço aqui, né, para essa água que sai aqui, ela encontra um outro volume de água, perde energia e não causa grande problema. Tá? Então, por enquanto, vou ficar por aqui. Agradeço a atenção aí e em seguida vai ter algumas questões para serem respondidas, né? Respondidas essas questões, vamos passar para a segunda parte, que são boas práticas, né? Uma forma correta de fazer a manutenção da sua barragem, certo? Agradeço a atenção de todos, um abraço.